gente, boa tarde, mais um dia aqui com vocês, animadíssimo, o programa hoje promete. Primeiro que eu quero mandar um beijo aqui especial para Ana Claro Melado, ela que é estagiária de jornalismo, tá ali do outro lado já morrendo de vergonha, veio aqui hoje com o pai babão, nosso querido Marcelo Pissurno, você que está em casa conhece também, então estão nos dando a honra de estar aqui hoje. Já o Coral dos Anjos vai estar aqui, aliás, a figura do maestro do coral, Danilo Henriques, vai estar aqui fazendo um convite para você que não pode perder, sob hipótese alguma, final de semana promete. No nosso quadro Memórias com Sabor, fomos mais uma vez lá na casa dos nossos queridos personal chefs, Antônio, Suzy, Andressa, e dessa vez ficou por conta do Antônio, revelando os segredos do famoso tiramisu. Aproveitando o mês de setembro, né, onde comemoramos a imigração italiana na nossa cidade, mais um prato italiano aí, especialmente para você que está em casa. Também já vamos conferir, no momento da maturidade, uma entrevista que eu particularmente fiquei muito emocionada com a professora Regina Rabaco, professora de piano, que ainda aos 90 anos continua dando aulas, enfim, uma lição de vida que você vai comprovar já aqui no programa. Também ao vivo e a cores conosco, Beto Chaves e também Rodrigo Nader, eles que são da Polícia Civil, mas estão aqui hoje para bater um papo de responsa com você que está em casa. Quem ouviu o programa Oi Gente semana passada teve a oportunidade de saber um pouquinho a respeito disso. É um projeto muito interessante que eles estão levando para todo o nosso estado do Rio de Janeiro, que faz toda a diferença na área de sociabilização. Então não perca, eles estão aqui conosco também. O que você não pode perder é esse bate-papo com o nosso querido professor Joaquim Eloy, esse historiador, como eu costumo dizer, o HD vivo daqui de Petrópolis, que nós fomos conferir mais um pouquinho a história do bairro Cascatinho, onde a origem dos imigrantes italianos começou. Roda o VT! Hoje, professor, conforme nós havíamos dito semana passada, estamos aqui diante da igreja de Cascatinho, precisamente no coreto da Praça de Cascatinho, né? O que o senhor tem para nos contar aqui? Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Esta praça, ela foi construída pela Companhia Petropolitana, que naquele feitio católico daqueles tempos, proclamou a construção de uma igreja, que é essa matriz de Cascatinha, e também o coreto, porque os italianos que vieram para Petrópolis, os italianos em geral, eles são revolucionários, então são carbonários, são pessoas que discutem seus direitos, e então esse coreto aqui serviu para muito comício, muita reunião de operários, muitas reuniões ocorreram aqui. Então é um coreto que pode ver que ele está vazio, mas ele em determinadas épocas da história de Cascatinha foi indispensável para o crescimento do bairro. Ah, entendi. Então, na verdade, era um local para eles se reunirem, na verdade. Já que não existiam os palanques, né? Não tinha aquela construção que hoje em dia são flexíveis, não. Era o coreto que fazia esse papel. Aqui era o ponto de encontro do operariado nos fins de semana, porque eles tinham as casas de vila construídas pela fábrica. Sim. Moravam aqui, viviam com as suas famílias aqui, trouxeram as famílias inteiras da Itália. Então aqui era o ponto de encontro dessas famílias todas, desde 1870 e tantos, quando foi criada a fábrica. Mas além desses comícios, dessa reunião, existia também esse momento de lazer, onde as tarantelas emplacavam? Era aqui no coreto também, ou o senhor não tem conhecimento disso? Não, eu não tenho muito conhecimento, mas certamente esse coreto era o centro disso tudo, porque aqui cabe um conjunto musical. Sim. E ele foi feito para isso, para tocar música, para falar, para fazer comício, para fazer reunião. Então a fábrica realmente criou um bairro completo que é Cascatinho. É uma família, né? É uma família. Uma família, né? E aqui tem uma curiosidade, eu vou contar para vocês uma curiosidade. Aqui tem um obelisco a Ivio Naliato. Ivio Domenico Naliato, um descendente direto de italianos que foi ser pracinha na Itália e morreu lá. Então, a guerra que nós estamos fazendo era contra a Alemanha e a Itália. Então, esse italiano foi
para lá e morreu lá. Hoje ele está reverenciado num obelisco que está ali adiante. Esse que o Lucas já está mostrando a imagem aqui pra gente. Exatamente. E um outro descendente de alemães, o Benning, Francisco Benning, também foi para lá, morreu na guerra, e isso aí trouxe uma comoção muito grande na cidade, porque naquela época Itália e Alemanha eram inimigos do Brasil. E esses dois filhos de alemães e de italianos morreram na guerra em favor da paz e do Brasil. Nossa, forte isso, né? É muito. E por causa disso se construiu o monumento ao expedicionário petropolitano lá no centro da cidade, e lá tem a efígie dos 4 petropolitanos mortos na Itália. Ah, fica aí uma boa sugestão para um dos próximos capítulos da nossa história aqui de Petrópolis, não é isso, Perfeitamente. professor? A Praça Dom Pedro tem muita história, muita. Então, ó, aguarde cenas dos próximos capítulos do quadro Conhecendo Petrópolis com o nosso HD vivo, Joaquim Eloy. Até lá. Conhecendo Petrópolis. Apoio Cultural, Fábrica de Bolos Vó Alzira. Viram só, gente? Professor Joaquim mais uma vez nos dando essa aula. E agora eu peço permissão para entrar na sua casa, porque eu realmente fui tomada pela emoção quando a professora Regina abraçou aquele piano de forma tão sublime, né? E nos deu aí uma aula de vida, na verdade. Então, ó, roda o GT. E hoje nós estamos aqui na Escola de Música Santa Cecília, na verdade tendo a honra de estar diante da nossa querida Regina, ela que faz parte da história da Escola de Música e continua até hoje no seu ofício como professora de piano. Teoria de solfejo. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, obrigada por aceitar bater esse papo conosco. Prazer é todo meu. E uma segunda observação é que é um orgulho muito grande estar diante de você. Muito obrigado. Que ajudou na história da nossa cidade, que contribui até hoje com a escola de música. E eu queria que você falasse a respeito desse seu trabalho. Conta pra gente. Como é que começou isso? Isso começou quando eu tinha apenas 10 anos, que eu já estudava particular, depois eu vim para a escola, e foi em 1935, quando eu vim para a escola. E aí eu fiquei estudando aqui. A nossa escola era uma escola muito antiga, né? Era só um salão enorme onde era o cinema, nós tínhamos só 2 salas de aulas. Aqui nesse prédio? Nesse local. Nesse local. Mas só que era aquela escola antiga, né? Aham. Naquela época que eu entrei. E aí eu estudei, fiz meu curso todo, mas a gente tinha muita dificuldade, né, por causa das salas. As salas não eram assim mais salas apropriadas e tudo. Até no palco a gente dava aula de piano. Quando eu comecei a dar aula de piano, eu dava no palco, do lado do palco, porque nós temos salas apropriadas para a aula, né? Uhum. Mas com tudo isso foi tudo bem, eu fiz meus cursos todos aqui. Continua dando aula? Continuo dando aula. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Estou fazendo as minhas contas aqui. Se eu estiver enganada, você me corrige. Se em 1935 você tinha 10 anos, eu estou em 2015. Não. Porque a gente faz as pensa contas. um pouco. Quantos anos você tem? Eu tenho 90. 90 anos. E continua dando aula? E não assim como eu dava, mas continuo porque eu adoro, eu gosto de dar aula. E onde estão esses 90 anos? Onde estão eles? Escondido onde? Não sei. Foi uma vida de música, passei minha juventude
na minha adolescência, minha juventude, casei, continuei dentro da escola. Teve filhos? Tive filhos, tenho 2 filhos, aliás, tem uma que é professora, está dando aula hoje aqui. A professora Aline, é minha filha. Deu também continuidade. toca piano, deu continuidade. Tenho já um filho, já é casado também, né? Mas esse não quis nada com a música. Esse não quis nada Você com a mora música. sozinha? Não, eu moro com a minha filha. Com a sua filha. Com a minha filha. Você acha que essa sua vitalidade vem da frase "a música é o alimento da alma"? Acho. Acho porque eu me sinto assim. Eu estou estando dentro da música, dentro da escola, eu estou bem. Eu estou bem. Eu me sinto outra, me sinto. Porque eu queria saber esse segredo tanto físico como o seu modo de ser. A música é uma terapia, né? A música, e eu vivi todos esses anos dentro da música. E ela dentro alimentou, da escola. Eu tive uma época que eu dei aula na parte da manhã, na parte da tarde e à noite. Nossa. 3 horários. E hoje você dá aula em que horário? Hoje eu dou horário assim na parte da manhã, só não trabalho às terças-feiras. Entendi. Mas os outros eu trabalho, dou Todos as os aulas dias. num dia. Eu adoro você dizer isso, que você trabalha. Adoro. Então, faz uma coisa pra mim. Primeiro, que eu não vou sair daqui sem que você nos presenteie com uma música, né, no seu piano. Mas eu queria que você dissesse para quem está em casa. Eu adoro quando eu encontro pessoas como você, que são exemplos, e que deixam um recadinho para quem está em casa aí, mais jovem, e que fica aí reclamando da vida. Eu queria que você desse um recado para essa pessoa que está ali, ó, olhando para você ali naquela câmera. O meu recado é o seguinte: eu acho que todos que tivessem a facilidade de estar no meio musical devia estar, porque Entendi. faz um bem à alma da gente, faz um bem a gente. Né? Para mim não tem outra coisa senão a música, É a sua vida. a minha vida. Então, Porque senão eu não estaria aqui com essa idade. Não, né? Você tem convicção disso, né? Tenho convicção disso. Não, poderia estar com a idade, mas não com essa qualidade de vida, vamos dizer assim. Exatamente. Porque tem muita gente que tem 70 e já está velho, debilitado. Mas você está com 90 e no auge. Eu acho que foi a música que me fez, assim, como é que eu vou dizer, com essa vitalidade que eu tenho. Manter isso aí, Manter isso essa aí. cutis. Putz, eu não sei o que dizer. Tá linda, tá linda. Olha só, vamos ouvir um pouquinho dessa música? Vamos ouvir? Olha, eu não estava preparada, porque isso para mim foi uma surpresa. É uma surpresa uma mesmo. surpresa boa, não vou dizer que não vou negar. Então eu vou tocar uma valsinha, uma música assim, Você sabe quem inventou essa surpresa pra você, né? sei. O tal professor Joaquim Eloy, né? Professor Joaquim Eloy dos Santos. Ele disse, vamos homenagear a nossa amiga. Mas você que vai nos homenagear agora, nos dando o prazer. Eu vou da tocar sua uma música. valsa. Olha só, Pode falar. eu estou emocionada porque, assim, são 19 anos que eu trabalho com a maturidade. E às vezes eu contava para as pessoas o que a maturidade está podendo fazer e continua fazendo, e as pessoas achavam que eu estava pegando mentira. Aí Papai do Céu foi tão generoso que me deu a capacidade de ter imagem para comprovar. Ah, sim. Então eu quero te agradecer. Estou muito comovida. Quando você quiser. E assim, você vai tocar no meu casamento quando eu arrumar um marido, pode ser? Pode. Então, já que o marido não chega. Mas estou aqui. Eu pretendo estar. Obrigada. Toca mais um pouquinho, vai lá. Deixa eu abusar. É só um trechinho. Né? Quem faz o...
Apoio Cultural, Projeto Maturidade, Dignidade para toda a vida e Audibel Aparelhos Auditivos, aproximando pessoas. Ouvir é um ato de entrega e é por isso que há 32 anos a Audibel relaciona-se, interage, preocupa-se e cuida do bem-estar de todos. E na Audibel Petrópolis não é diferente. Prioriza o bom atendimento, a qualidade nos serviços, mudando a vida das pessoas para muito melhor. Assim como mudou a do Rodolfo. Quando eu percebi que eu não estava conseguindo ouvir mais os cantos dos meus passarinhos, isso começou a me incomodar e também comecei a falar muito alto dentro de casa com a minha esposa. Ela pediu para me procurar um médico, aí eu procurei, aonde eu conheci a doutora Ana Carolina, e ela começou a fazer vários testes com alguns aparelhos comigo. E isso foi melhorando, não só a minha pessoa com audição, mas também a qualidade de vida para mim. Audibel Aparelhos Auditivos, em Petrópolis, Rua do Imperador 772, Galeria do Marquese, na sobreloja 13 da Escada Rolante. Telefone 2249-0284. Entrevistando. Apoio Cultural, Café Favorito. Olha só, mandando mais uma vez aí um beijo para a professora Regina. Obrigada aí pela dica, professor Joaquim Eloy. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido Beto Chaves, ele que é coordenador de um projeto que acontece em todo o estado do Rio de Janeiro, já está se estendendo para o Brasil todo por conta desse exemplo, né, que é esse trabalho que está sendo feito. Ele que é policial e que hoje decidiu, de uns tempos para cá, levar para as comunidades um pouquinho de um papo de responsabilidade. Ou seja, o Papo Responsa, é isso que ele vai falar aqui hoje. Boa tarde, Beto. Seja bem-vindo. Boa tarde, Silvana. Feliz por estar aqui com vocês, com toda a sua audiência. Quero agradecer a você, que eu sei também de toda essa sua agenda aí pelo Estado e, de antemão, já parabenizá-lo, né? A gente vem pesquisando todo esse trabalho aí. Queria que você falasse primeiro para quem está em casa o que é o Papo Responsa, antes de mais nada. Bacana. O Papo de Responsa é uma iniciativa da Polícia Civil do Rio de Janeiro, portanto, uma iniciativa do nosso Estado, né, e que já vem ganhando corpo há muito tempo. O que a gente decidiu há algum tempo, como policiais civis que somos, né, de certa forma, encarar as nossas juventudes de uma outra forma. Se você for olhar o ambiente policial como um todo, a gente se encontra muito com os nossos jovens. Não necessariamente de uma forma bacana. A gente tem, agora, nesse final de semana, a gente teve os desafios de arrastões, e uma boa parte deles eram jovens e tal. E no nosso caso, a gente decidiu usar a palavra, né? A Polícia Civil ela é uma polícia investigativa, né, que operacionaliza suas investigações, portanto, vai ao encontro dessas comunidades, desses lugares nas suas investigações. Mas a partir dessa inquietude que a gente teve no meio do caminho, a gente resolveu se direcionar o nosso trabalho para a juventude. Nós estamos num tripé, vamos dizer, que é educação, segurança pública e juventude. E a partir disso a gente desenvolve inúmeros temas, sobretudo dentro de escolas, universidades, associações de moradores, igrejas, grupos jovens. É um trabalho preventivo, na verdade. É um trabalho absolutamente preventivo. A ONU diz para a gente, né, no último relatório que eu li das Nações Unidas, ele diz para a gente que a cada dólar investido em prevenção, a gente economiza $10 em repressão. Então ele é um trabalho eminentemente preventivo. Pois é, nós estamos falando de prevenção, mas já é um fato que nós observamos, até aqui em Petrópolis, que é uma cidade menor, que a violência, o índice das drogas aumentaram muito aqui também. Você atribui isso a quê, assim, por exemplo? Não, eu acho que a gente tem um desafio que é, primeiro, observar que a gente tem que tratar o tema da droga no âmbito de saúde pública. Né? Antes da gente pensar em segurança pública, a gente tem que tratar o tema da droga. Então, assim, as drogas no nosso país deveriam estar sendo tratadas no Ministério da Saúde, no âmbito do Ministério da Saúde, das secretarias, no âmbito dos estados, das secretarias de saúde. Esse acho que é o primeiro desafio que a gente tem. O tema da droga ele se torna um tema de segurança pública a partir da lógica das armas. E a gente tem um desafio. Mas se a gente for olhar para o cenário mundial e até para o cenário histórico, a gente vai observar de que desde que o homem é homem, ele sempre procurou transcender. Ele sempre procurou ir para um outro lugar. Se fosse num chá, em mascar uma folha de uma erva ou de fumar alguma coisa. Isso é fato. O desafio que a gente tem das drogas é um desafio comportamental e do vazio que as relações humanas têm tido. Eu acho que isso é o ponto principal do uso da droga, porque eu vou assumir publicamente, isso eu faço sempre nos nossos papos, né? Eu falo, olha, eu uso droga, eu tomo álcool. E o álcool é tido como uma droga com menos potencial lesivo, e não é. O cigarro, né? Assim, se juntar o álcool e o cigarro, eles são as duas substâncias que mais matam no mundo.
E muitas vezes o que leva um homem de uma comunidade como Independência ou 24 ou a Glória para começar a beber? O desemprego. Ele se sente desempregado, vem um desespero no meio desse caminho e ele acha uma saída no álcool, por exemplo. Anestesia, né? Anestesia e gera violência doméstica. O que leva um menino, muitas vezes, a usar droga? E a gente debate isso pra caramba de uma forma muito aberta. E eles dizem sempre 3 coisas pra gente. Fuga dos problemas. Então, eles têm uma sensação de que aqueles problemas não vão aguentar. Então, eles fogem daqueles problemas, a droga leva eles para um outro universo. Influência dos amigos. E experimentação e curiosidade. Esses são os relatos? Esses são os relatos, sempre. A gente está em Copacabana, na vitrine do Brasil para o mundo. A gente está em Brasília, a gente está em Itaperuna, a gente está aqui em Petrópolis. Está em Bangu? Bangu, Resende, a gente ouve isso. A mesma relato. A mesma coisa. E aí, assim, eu estive em Jerusalém, lá em Israel, eu estive em Paris, estive em Londres. Se eu quisesse cheirar nesses lugares, eu tinha cheirado. Assim, não é? A diferença é o comportamento e esses vazios que a gente vai sentindo também. Né? Por isso a lógica da saúde faz mais sentido do que a lógica das armas. Né? E por isso que as UPPs, elas nunca pretenderam, por exemplo, acabar com a droga em si. Elas precisavam tomar os territórios, retomar, né, os territórios, permitir que aquelas pessoas de bem, que são a imensa maioria, tivessem condições de viver de uma forma mais digna e que permitisse, a partir disso, a entrada das outras secretarias. Secretaria de Ciência Social, Secretaria de Educação, de Saúde, não que não tivessem nesses espaços, mas que tivessem de uma forma muito mais, com uma musculatura muito maior, para que a segurança não precisasse falar tanto. Entendi. Ou seja, não deixar isso só na conta da segurança pública, né? Sim, Na verdade, trabalhar em linhas paralelas, assim como acontece na saúde, que os médicos hoje não trabalham mais sozinhos, eles têm toda uma área multidisciplinar, né? Nutricionista, enfim. Muito mal comparando, na verdade, essa é a grande necessidade, né? Trabalhar todo mundo em comum acordo, as secretarias, vamos dizer assim. Eu acho que existe uma interdependência entre nós humanos, de uma forma mais ampla. Nós somos interdependentes, né, de alguma forma. A gente é arrogante e não reconhece isso. Então, a gente tem que deixar isso um pouco de lado e perceber que cada um de nós faz parte desse tabuleiro. Eu ia falar disso. E a vaidade tem a ver com isso também? Eu acho que o ser humano é muito provido disso. A gente tem, nas mais diversas instituições, né, na TV a gente tem isso, em grupos de teatro a gente tem isso, no esporte a gente tem isso. Eu acho que são 3 pilares que são muito nocivos à nossa convivência. Eu acho que a vaidade, o primeiro, poder e dinheiro. Sim. Né? São as 3 coisas que a gente vai disputando de uma forma em que a gente deixa de respeitar determinados limites ou valores. Né? E a gente precisa olhar para uma outra perspectiva, porque, assim, você fala, nós somos um programa da Polícia Civil. Bom, eu sou um servidor público, eu não sou um funcionário público. Né? Nós, policiais, e aí eu estou falando de todos os policiais, nós somos servidores públicos, policiais civis, militares, federais, rodoviários. O nosso exercício é do zelo, do cuidado e do bem-querer. É para isso que as polícias servem. Há alguns policiais que não entendem isso. Há alguns professores que não entendem também o seu papel de escolarização, de educação, de inspiração. Há médicos que esquecem o seu papel. Então, isso está dentro do humano. O que a gente não pode fazer é banalizar isso. A Hannah Arendt dizia isso não pode ser a maioria. Não pode ser, assim. E não é. Assim, não né? é, Silvana, não é. A gente tem uma grande mídia, muitas vezes, não mostrando, né, muitas coisas que estão sendo feitas de forma positiva. Então, a sensação que a gente tem é uma sensação de insegurança. Quando a gente olha Niterói, por exemplo, todos os números de Niterói baixaram. Se você for perguntar para a população de Niterói qual é a sensação deles, é de insegurança. Isso também tem a ver com as informações que chegam todo dia. Concordo. Não é só o objetivo, não é só aquela violência que ele sofre ou o crime que eles sofrem todo dia. É também um apelo da mídia. Né? A gente teve problemas recentes que são potencializados. Isso a gente precisa organizar isso. Então a gente precisa comunicar bem, precisa estar bem preparado junto com a imprensa. A gente precisa estar conversando muito com a assistência social. Você precisa conversar muito com os serviços da coleta de lixo. Né? Você precisa estar conversando com a Defesa Civil, no caso Petrópolis, os barrancos, as chuvas. Você precisa conversar com a área de educação, com a área de esporte. Porque onde tem, assim, o menino, o que a gente vê hoje nas escolas? Você tem o menino pertencendo a um determinado grupo, que a gente pode chamar de gangue, de facção, de grupo, qualquer que seja o nome. Por que aquele menino quer pertencer àquilo ali? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma enxurrada de violões nessa escola. Eles vão pertencer a um grupo dos violões, pô. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma série de bolas de futebol e de basquete lá. Eles vão pertencer ao grupo do futebol e do basquete, pô. Mas não tem a bola de basquete, mas não tem o violão. Eles vivem em condições muitas vezes indignas. E não é querer botar a culpa na pobreza, não tem nada a ver com isso. Mas é dar uma oportunidade.
deu tudo errado. A bola de basquete não funcionou, o violão não funcionou. Aquela professora que tá ali todo dia lecionando, brigando por aqueles alunos, não funcionou, chama a gente. Qual é o problema? É uma lógica inversa. Chamou a gente antes. Chamou antes, né? E aí a gente usa a arma. Deixa dar errado primeiro. A gente usa a arma. A gente teve agora, eu vi uma entrevista do secretário, fiquei muito feliz, né, de ler, assim, ele é um homem muito coerente, o secretário Beltrame, assim, merece o nosso aplauso, é muito digno, e ele diz o seguinte, olha, a polícia foi chamada a parar aqueles meninos no ônibus. O motorista do ônibus parou o ônibus na frente da viatura e falou, olha, tem uns meninos aqui que estão fazendo maior baderna. A polícia entrou no ônibus, viu que os meninos não tinham dinheiro nem para vir para a praia, nem para voltar para casa. Os passageiros relataram que eles estavam fazendo uma bagunça gigantesca, não sei o que e tal, que estavam com medo também. No final, o que foi que saiu na imprensa? A polícia, né, de certa forma, cerceia o direito de ir e vir, direitos humanos daqueles meninos e tal. Foi isso que saiu. Mas a fotografia era essa. O filme era um motorista muito preocupado parando o ônibus para receber a assistência da polícia. A polícia bota todo mundo com a mão na parede, que é assim que a polícia age no mundo. Né? Eu não sei quem é, eu preciso revistar, preciso fazer, preciso acontecer. Eu não estou aqui defendendo, mas aumentando o nosso campo de visão. Cara, faz isso. Poxa, agora, arrastão. E aí, de quem é a culpa novamente? Da polícia. Meu Deus. Pois é. Assim, a culpa é sempre nossa, então, né? Dentro disso, é por isso que eu fiz questão que você viesse aqui, quando eu tomei conhecimento desse projeto, que é sensacional, vocês estão realmente de parabéns, que vai ao encontro do que você falou, de só divulgar o que é ruim. Eu gosto de divulgar. O que é ruim eu não trago, não, e não que não seja alienada, não. Mas acho que as coisas boas, as pessoas também precisam bacana. Entender que elas existam. A exemplo desse trabalho que vocês têm feito nas comunidades, que é levar esse papel de sociabilização, de compreensão, estimular esse jovem para uma outra linha. Eu tive a oportunidade de ver uma cena de uma das palestras que vocês fizeram e me chamou muita atenção uma fala sua que você diz a respeito que a porta é feita para estar fechada. Queria que você falasse sobre isso. É porque, na verdade, assim, nós, no Papo de Responsa, a gente tem vários temas. Né? Então, drogas, segurança pública, crimes na internet, direitos humanos, cultura de paz. Ele está mostrando bullying, as imagens para a gente enquanto a gente fala. Que legal, lá. Que legal. Pode falar. Essa foi uma atuação nossa lá em Friburgo. Olha só. Que bacana. Se quiser, você pode ir narrando o que está acontecendo ali para quem está em casa. A gente está chegando em Friburgo, na verdade, numa escola. Esse é o primeiro papo que a gente teve. Esse é o trabalho que vocês fazem? Sim, porque a gente trabalha dentro dos processos de reflexão. Nosso exercício é de fazer pensar. A psicologia diz isso, chama isso de afetar. Né? Assim, então, incomodar. A gente diz isso. Nós usamos Conheço aquele lá que passou, agora voltou ele. Olha lá. Voltou, pois é. A gente incomoda muitas vezes nesse sentido, e é incomodar para gerar processos de reflexão. Não podemos subestimar a capacidade da nossa juventude. Criminalizar a juventude é criminalizar o futuro. Essa que é a verdade. Concordo. Então a gente trabalha nesse cenário de reflexão. Quando a gente vai às escolas, o que a gente percebeu é que ali era o lugar mais fértil para a gente questionar. Quais foram as perguntas que não foram feitas? Como é que a gente pode falar de temas que são tão áridos, tão difíceis, de uma forma leve, de uma forma bacana? Então a gente foi inventando caminhos de comunicar isso. Quando eu falo da porta, muitas vezes o que a gente está fazendo é trabalhar num lugar que é anterior a esses temas, que é trabalhar na autoestima. Né? A gente vai em muitos desses lugares que tem uma baixa autoestima muito grande. Né? E aí o menino precisa acreditar antes de mais nada, ele precisa olhar para ele, às vezes num ambiente como aqui, o da Glória, da Independência nesse sentido, e se perceber com possibilidade, mesmo que o ambiente dele todo seja um ambiente difícil. Por isso a porta, a metáfora da porta, o devaneio da porta. Quando a gente tem uma dificuldade, a vida é difícil, e eles sabem disso. Melhor do que a gente, eles sabem disso. Então, eles vivenciam, eles experimentam, né? Tem um processo de sofrimento nesse sentido muitas vezes. Eu falo, cara, olha só, a porta, esquece, velho. As portas, elas foram feitas para estarem fechadas. Né? Os melhores, eles têm a possibilidade de abrir qualquer porta. E vocês não devem abrir mão dessa experiência de abrir as portas. A porta foi feita para estar fechada, mas tem maçaneta. Mete a mão na maçaneta e abre. Abre com vontade, vocês têm o direito de fazer isso. O que a gente está fazendo, no final das contas? Trabalhando a autoestima desse menino. Né? Porque a gente pergunta em escolas particulares, de mensalidade de R$2.500, R$3.000, R$4.000, e fala assim, quem vai para a universidade? E aí todo mundo levanta o braço. Quando a gente pergunta no ambiente das escolas públicas, quem vai para a universidade, estou falando genericamente, né?
a menor parte. É a menor, né? Porque parece ainda um sonho muito distante, pô. E não pode ser um sonho muito distante a universidade. É um direito, né? É um direito, pô. É um direito de todos nós. Nesse dia, eles precisam, de certa forma, ganhar força. A gente precisa continuar dizendo, a gente acredita aí. Se ninguém acreditar, mas é difícil. Ninguém disse que é fácil. Mas não adianta sentar no paralelepípedo. Como não é fácil esse papel que vocês estão executando, muitos devem achar bando de maluco, o papo de responsa é algo altamente utópico, mas vocês estão aí plantando sementes, não é isso? A gente hoje é uma política pública, assim, com reconhecimento, né, do próprio Estado. Há quantos anos que oficialmente já acontece? Desde 2012. Oficialmente, né? Oficialmente. É óbvio que a gente tem uma estrada que é anterior, né, que é natural, né? A gente hoje é um programa, não é mais um projeto, então a gente foi um projeto durante algum tempo e se torna um programa, uma política pública da área de segurança pública do nosso Estado. Tem uma resolução da Secretaria de Segurança, assinada pelo secretário, uma portaria dentro da Polícia Civil. E hoje, assim, eu falei do Beltrame, posso falar amplamente sobre o chefe da Polícia de hoje, assim, Dr. Fernando Veloso, é alguém que dá muita força para a gente. Na cidade da Polícia, inclusive, se você quiser visitar a gente, né, vai ser um prazer receber o programa de vocês lá. A gente tem um espaço que tem uma placa gigantesca escrito Papo de Responsa, uma área bem bacana, onde a gente recebe a visita das escolas, visitas das universidades. A nossa metodologia ela tem 6 passos. E então, o inverso, por exemplo, eu estou em casa, eu sou diretora de uma escola aqui em Petrópolis, enfim, eu fiquei completamente tomada de vontade de receber o Papo de Responsa na minha escola. Como é que eu faço? É simples, na verdade, burocracia nenhuma, né? A gente tem um e-mail, que é o papoderesponsa@pcivil.rj.gov.br. E por ali a gente já faz toda a negociação. Já vai todo por ali, Nosso né? desafio não é entusiasmo, não é burocracia, não é nada disso. É tudo totalmente burocratizado, a gente já recebe o e-mail e já dá encaminhamento. O nosso desafio é a agenda. Entendi. Pesada, é isso que eu ia perguntar. Como a gente tem uma metodologia de 6 passos, que começa com uma conversa com a direção e com a orientação, depois vai para um papo com os professores, com a docência, em respeito à docência, né, para poder apresentar o programa, fazer parceria Aquela com os realidade, professores, né? Entender, customizar o que a gente está fazendo. Depois tem 3 passos com os alunos e 1 passo com a família. Então, o mais complicado hoje é o agendamento, né? Com esses profissionais, né? Porque a gente tem... Primeiro, a gente atende a demanda do Rio de Janeiro todo. Sim. E não é que seja impossível, a gente só diz isso porque às vezes a pessoa tem tanta expectativa. Sim. Então, às vezes, a gente só vai chegar numa escola daqui a 1 mês. Mas vai chegar. Mas vai chegar. Mas vai chegar, entendeu? Estão chegando em Petrópolis. Tá chegando. Tamo aí. Repete esse e-mail aqui, tá vendo? O tempo aqui passa rápido. Tá vendo? Na rádio dá para falar mais, né? E quando é bom, passa rápido. Qual é o e-mail mesmo? É Papo de Responsa. Papo de Responsa. Bem informal, Papo de Responsa, tudo junto. @pcivil, P de polícia. P de polícia. P de polícia civil, pcivil.rj.gov.br. As diretoras entram ali, Sim. as universidades. Universidades, igrejas, grupos jovens. Eu quero ir lá visitar a cidade lá. Mas vai se surpreender, vocês vão se surpreender. Então nós vamos. Vai ser bem bacana receber vocês, já vai ser um prazer, na verdade. Olha, o prazer é nosso estar recebendo você aqui com esse projeto tão bacana. Eu fiquei muito feliz quando me apresentaram, né? E eu fiquei totalmente tomada, pesquisei, porque eu só trago aqui, eu não perco meu tempo, eu não trago nada que eu não acredite. Só trago pessoas que fazem um trabalho sério, não faço média com ninguém, não preciso. Então, se você está aqui hoje, é em função desse trabalho que vocês desenvolvem, eu quero parabenizá-lo e já extensivo a todos que fazem parte desse, que não é utópico, não, eu acho que tem que ter um começo. Né? E vocês começaram e estão dando andamento. E espero que volte sempre. Aliás, vou fazer um desafio. O Papo de Responsa vai estar em Petrópolis. Eu não me chamo Silvana Coelho, eles vão estar aí. E nós vamos lá cobrir esse evento. O que Tá você bom, acha? bacana, acho ótimo. Podemos fazer isso? Você permite? Por favor, façam isso. Então, eu queria dizer assim para todo mundo, né, que às vezes se surpreende um pouco com uma atividade como essa sendo desenvolvida no ambiente da Polícia Civil, mas eu não sou exceção, né, assim, nem represento exceções. Na verdade, nós somos muitos policiais que pensam e agem de uma forma bacana. O que a gente precisa é igual o aluno dentro de escola, né? O aluno que mais chama atenção muitas vezes é aquele que é mais bagunceiro. Sempre. Então, esses acabam chamando mais atenção. Mas o fato é que a gente tem muitos homens e mulheres que desenvolvem atividade de polícia bem bacana. A gente precisa divulgar exercendo o verdadeiro papel, que é cuidar, né? Sem dúvida nenhuma. Não é do cidadão. Obrigado, então, Silvana. seja bem-vindo. Sempre. Dá mão aqui para voltar sempre. Obrigado. Tá bom? Um maior prazer falar com você. Mas tudo que é bom dura pouco, é bom que ele volta. E você que está em casa agora, está de olho naquele tiramisu, feito lá com o nosso chefe Antônio, que foi medalha de prata aí no concurso agora aí de chefes, ó. Roda o VT.
Ainda no clima italiano, conforme nós prometemos a você que está em casa, mais uma vez aqui com eles, nossos personal chefes, Antônio, Suzy, Andressa, e conferindo aí mais uma receita. Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Me parece que vocês se tornaram sócios aqui do Viver Bem, né? Praticamente. Prazer. Hoje o chefe vai ser, na verdade, o Antônio, ele que vai assumir o comando. Vamos fazer um tiramisu, que é uma sobremesa italiana, e tipicamente italiana, e ela tem duas histórias aí que ao longo do programa eu vou contando, mas é muito legal. Só para me matar de curiosidade. Isso, exatamente. Aliás, eu passei a semana inteira, gente, não só curiosa, mas assim com essa vontade de experimentar esse tiramisu, que eu tenho certeza que é bom, não é isso? Claro, com certeza. Com certeza. Vamos à receita? Vamos. Antônio, então, antes de mais nada, eu queria saber quais são os ingredientes para esse tiramisu. Bom, vamos lá. O tiramisu nós vamos dividir ele em 3 etapas. Nós vamos preparar uma caldinha que vamos umedecer o biscoito champanhe. Vamos a etapa do creme e depois a montagem. Antes de nós começarmos o creme, vamos fazer aqui a nossa caldinha, que é super, super simples, mas ela precisa descansar um pouquinho. Nós vamos botar 50 ml de café forte e frio. Ele tem que estar frio, não pode estar quente. Nós temos 30 ml de licor de cacau, tá? E 20 ml de conhaque. Vamos misturar todos com 30 gramas de açúcar normal. Ah, tá. Nós vamos misturar para incorporar esses ingredientes. Ficarem homogêneos, né? Exatamente. E essa caldinha que vai ficar aguardando um pouquinho, até mesmo porque o açúcar se dissolve e vai servir para nós molharmos o biscoito, o champanhe, na hora da montagem. Então a calda está pronta. Essa é a primeira parte. Isso. Vamos deixar o biscoito aqui. Agora nós vamos passar para a etapa do creme. Nós precisamos, para essa receita, de 4 gemas. 4 gemas, tá? 80 gramas de açúcar, 5 ml de baunilha, 20 ml de conhaque, as 4 claras e 200 gramas de queijo mascarpone. Tá? Então vamos primeiro ao creme, porque ele requer bastante tempo batendo, de 12 a 15 minutos você vai bater. Essas 4 gemas com esses 80 gramas de açúcar. Vamos bater esse creme até que ele fique bem clarinho. A gema vai perder esse tom amarelo e ela vai adquirir a consistência de um creme bem clarinho. Aí é que nós vamos começar a botar os outros ingredientes. Então daqui a pouquinho nós voltamos aqui para ver esse bate-bate. Isso, vamos 12 botar. minutos. Vamos bater. Então, Antônio, já está pronto o Já. nosso creme? Depois dos 12 minutos, nós vamos ter um creme, uma consistência bem grossinha. E bem clarinha também. Isso, conforme tá você bem falou, clarinho. né? Agora, nesse momento, a gente começa a entrar com os 5 ml de baunilha. Nós podemos botar aqui. Os 20 ml de conhaque. E o queijo mascarpone. Aliás, Antônio, eu queria abrir um parênteses aqui para te perguntar uma coisa. O mascarpone é quase que impossível encontrar aqui em Petrópolis. É muito Você sabe difícil disso, mesmo. né? E muita gente substitui pelo creme cheese. É só colocar? Não. Ah, então eu queria que você fiz uma explicasse isso. adaptação para que pudesse os telespectadores que forem usar o creme cheese. O que acontece? Além dos 80 gramas de açúcar da receita, eu pego mais 20 gramas de açúcar, você porciona o creme cheese, pega 20 gramas de açúcar, coloca neste creme cheese e mais 5 ml de baunilha nele também. Por fora, antes dele entrar aqui, você vai incorporar bem o açúcar nele, porque o creme cheese é salgado. Sim. Então o doce não vai
ficar tão gostoso como deveria, Não dá o ponto como o exato. mascarpone. Exatamente, ele fica levemente salgado e desagrada ao paladar de algumas pessoas. Então a ideia, quando for usar o creme cheese, sempre aumentar 20 gramas de açúcar na receita para tirar um pouco esse sal. E esses 20 gramas, coloca ele no queijo mascarpone antes de entrar aqui na batedeira, no creme com as gemas. Ah, entendi. Então agora a gente Uma dica bate. do chefe, né? Exatamente. Esses ingredientes aqui nós vamos bater uns 2 minutinhos, é o suficiente só para incorporar, e aí a gente passa para a próxima etapa, que é pegar um creme de leite fresco, tem 200 ml, vamos bater. Um chantilly pode ser na mão para não passar o ponto. Eu preciso de um chantilly mole. Ele não pode estar no ponto de chantilly bem consistente. Preciso de um chantilly mais molinho. E vamos botar as claras para bater em neve, que eu também preciso dela em neve, para no fim incorporar a esse creme aqui no final. Certo? Para eu poder assim, entender melhor e realmente quem está em casa nos assistindo possa guardar na cachola essa substituição do mascarpone com creme cheese. Queria que você repetisse isso aí, pode ser? Pode, claro. Como é que funciona isso? O ideal é usar o mascarpone, que aqui em Petrópolis não tem. Então, quando nós substituirmos por creme cheese, o mascarpone, nós pegamos 20 gramas de açúcar, além dos 80 que já foi usado na receita, e incorporamos ele ao creme cheese com 5 ml também de baunilha. Então misturamos o creme cheese com esses 20 gramas a mais de açúcar para diminuir a quantidade de sal do queijo. Entendi. E aí poder ficar no ideal, que seria usar o mascarpone. Então o segredo está aí, gente. Bom, É isso aí. E agora, o que nós vamos fazer? O creme, depois de batido, esse creme, nós vamos reservar ele, porque nós precisamos de outros ingredientes para ser adicionado aqui. Vamos botar aquelas 4 claras que você falou no início. que foi das gemas. Essas 4 claras tem que bater ela em ponto de neve. Então nós vamos pôr elas para bater. E vamos bater um chantilly em ponto mole. Não pode ser um chantilly grosso, como é o ponto normal, tradicional do chantilly. Então vamos bater esse creme de leite fresco e botar as claras para bater, para depois ser adicionado ali. Podemos? Podemos. Então vamos lá. Bom, vamos lá. O creme de leite, eu preciso que o chantilly mole fique nesse ponto, tá um pouco antes do ponto do chantilly tradicional. E as claras em neve, também já batida antes, aqui. né? Elas estão em neve. Eu não quero as claras muito tempo batida, porque quando você bate as claras em neve por muito tempo, elas ficam muito duras, elas custam a incorporar no creme. Entendi. E acaba acontecendo um erro, como você vê. Você vai comer às vezes um mousse, algum creme, e pega alguns gruminhos brancos de clara. É porque verdade. ela passou do ponto que deveria estar batida em neve na hora de incorporar. Entendi. Então nós começamos a incorporar primeiro o creme de leite no creme. Esse ponto aí, além de tudo, fica bonito, né? É bonito e maravilhoso. Então nós vamos mexer de baixo para cima, puxando sem bater muito, porque eu não quero que ele perca volume do creme. Eu quero agregar volume e leveza a esse creme. Então você vai puxando de baixo para cima. Então, Antônia, aí você já está colocando ela bem homogênea, né? Isso. O creme de leite fresco batido em chantilly mole já foi incorporado. Agora nós vamos incorporar aqui as claras batidas. Aí o ideal é que a gente use claras sempre de ovos de boa procedência, que você busque
essa procedência, porque nós estamos trabalhando aqui com um produto in natura, as claras estão in natura, elas não estão pasteurizadas, então a ideia é buscar sempre essa melhor qualidade para que nós não tenhamos problema. Agora, com as claras em neve, da mesma forma, mais delicadamente ainda, vamos incorporar sempre de baixo para cima, até que toda essa clara tenha se incorporado ao creme. Antônio, então você já misturou todo Já. o creme, está homogêneo. Agora, qual é o próximo passo Agora aqui? vamos A lá. montagem, Vamos né? fazer a montagem. O ideal que eu trouxe para você já é sempre o tiramisu ser servido e montado em taças altas, com pé. Mas eu vou montar aqui num pirex que fica uma sobremesa para servir a todos mais facilmente. Entendi. Então vamos lá. A gente primeiro bota uma camada de creme no fundo. Vamos fazer uma camada no fundo de creme. Que eu acho engraçado que hoje você, como você havia comentado com a família inteira que ia fazer tiramisu, tem 24 pessoas aqui que eu já contei esperando. Vocês não têm noção da quantidade de gente que tem aqui, tudo babando já, É né? verdade. Trabalheira, hein? Não é? Não, né? Vamos lá. O biscoito aqui, em especial, tem um segredinho para ser molhado, porque eu não posso encharcar o biscoito de calda. Entendi. Então, o ideal, o biscoito champanhe, normal, nós vamos molhar ele, a base do biscoito aqui na calda, tirar o excesso e vamos começar a montar aqui. Eu quero o sabor da calda, mas não quero o biscoito extremamente encharcado dela. Entendi. Então vamos montando aqui, sempre camada de creme, camada de biscoito. Qual é a origem do tiramisu, esse nome, por Tiramisu exemplo? é um doce tipicamente italiano, né, que na sua tradução seria um levanta-me, um up, um biscoito da região de Vêneto. E com isso, o que acontece? Os italianos contam uma lenda que esse biscoito, essa sobremesa maravilhosa, deu-se origem porque o restaurante existia uma vida boêmia e esses boêmios passavam a noite na boemia e tal, e precisava de alguma coisa que levantasse eles daquela noite boêmia. Então, foi criado o tiramisu, levou esse nome para tirar... Levanta, sacode a levanta, poeira. exatamente. Dá esse up nos boêmios. Então, Gostei. Será que é verdade? a gente bota novamente uma camada de Isso que eu estou creme. observando. Vamos lá no Repete o biscoito. biscoito. Eu fiz uma carreira de biscoito para lá, nesse sentido. Agora nós vamos começar num outro sentido, Entendi. os biscoitinhos. Na verdade, ele vai ficando a camadinha, né? Isso, exatamente. Antônio, na verdade, esse levanta-te pela quantidade, também por esses ingredientes aqui, não tem como a pessoa não ressuscitar, meu amigo, né? É verdade. Já colocamos o biscoito, vamos terminar. Perdão. Depois da última camada de biscoito, nós vamos pegar aqui umas 30 gramas de chocolate em barra, nós vamos ralar ele. Amargo? Meio amargo? Não, ao leite. Ao leite. O ideal é ao leite. Vamos botar uma camadinha de chocolate raspadinho, ou uma farofinha. E aí sim, por fim agora, vamos colocar o restante do creme. Finalizar a sobremesa. Olha, o mascarpone eu até não encontro no armazém do grão, não, mas todos os outros ingredientes com certeza eu encontro. Com certeza, facilmente. Depois disso, pronto aqui, está finalizado com a última camada de creme. Nós precisamos deixar ele, o ideal se você quer consumir ele para um dia de festa, é fazer um dia antes, porque eu preciso que ele fique 12 horas de refrigeração
para aí depois nós consumirmos tempo, com né? bastante tempo. Então faz de um dia para o outro. De é o um ideal. dia para o outro é o Eu ideal. posso passar essas horas, mas o ideal menos que isso, não, porque Entendi. para que o creme pegue a consistência correta, o biscoito venha ficar na consistência desejada do tiramisu. 12 horas se passaram e não só, ele já está naquele ponto, o mês que aconteceu uma transformação aqui, que você vai ver já já. Bom, vocês sabem que pra mim, eu adoro a companhia de vocês, quero agradecer, mas eu tenho que dizer, gente, que a melhor parte é sempre experimentar. Ah, com certeza. E o meu ainda tem coração, né? Olha só, qualquer dia nós vamos mostrar também aqui a Márcia, aqui dessa casa, que ela fica nos bastidores, mas ela não vai escapar não, né? Isso. Posso experimentar? Deve. E fala, hoje é você que está como o chefe principal, conta mais um pouquinho aí para quem está em casa. Vocês, se eu quiser contratá-los para irem na minha casa... Fazemos eventos, festas, é só nos ligar que a gente programa, faz o cardápio, tudo direitinho. Esse telefone que já está aqui no vídeo, né? Isso. Lucas Lamela, em sua homenagem. Tô Bom. vendo se vai levantar Isso. aqui, né? Mais? Pode ser mais? Todo mundo olhando. Come, gente. Vamos encerrar aqui todo mundo comendo? Vamos. Um brinde de tiramisu? Um brinde pra você que está em casa. Aí como é que dá um tchauzinho aí em italiano? Salute! Salute! Memórias com sabor. Apoio Cultural Armazém do Grão. É bom ter você aqui. Você que adora as nossas receitas do quadro Memórias com Sabor e vive me perguntando onde eu encontro os ingredientes, hoje eu decidi e vou revelar esse segredo para você. Vem comigo! Agora sim eu vou revelar para você que está em casa onde nós estamos. Nós estamos em uma das lojas do Armazém do Grão. Aqui eu encontro todos os produtos que eu preciso para as nossas receitas, inclusive frutas e legumes fresquinhas. É por isso que eu adoro vir aqui no armazém, porque eu encontro tudo que eu quero, além desse atendimento maravilhoso e todo esse diferencial. Só você vindo aqui para conferir, para entender por que eu faço questão de estar sempre aqui adquirindo todos esses produtos do nosso quadro Memórias com Sabor. Após experimentar esse tiramisu maravilhoso, essa receita aí, mandando um beijo para esses chefes, semana que vem tem a Andressa aqui. Eu estou aqui com a Ana Clara, ela que é estagiária de comunicação, não é isso? Na Unigran Rio. O que você está achando aqui do programa? Tô achando maravilhoso e gostaria de agradecer a Silvana pela oportunidade de estar aqui. Queria mandar um beijo pra minha avó, que eu sei que ela tá assistindo, a Vasileia. E pra minha mãe também. Pra quem não queria falar, fala pra caramba também, né? Na hora vai Aqui, sair. na verdade, você tá querendo comer bolo, né? É, que eu quero comer bolo. Mas você vai comer depois. A Cileia, você sabe que a Cileia é minha ouvinte e minha telespectadora direta, Pois né? é, ela sempre ligada aí na Família TV. toda. Família então, toda. Ó, Cileia, vai pra você. Ó, tem um grupo aqui do Coral dos Anjos, estão querendo também, vão ganhar um pedacinho também, tá? Mas agora é meu, ó. O Marcelo, lá da fábrica de bolo, mandou pra mim um WhatsApp assim, hoje é de chocolate. Eu falei, vai arrebentar comigo, de tão bom que é. Então tá aqui, ó, meu bolo de confete com meu café favorito. Bom pra caramba. Roda o VT do Apoio Cultural, que já já Coral dos Anjos aqui com a gente. Ana Clara, venha sempre. Um prazer. Projeto Maturidade. Dignidade para toda a vida. www.projetomaturidade.com.br. Todo mundo tem seu time, seu lugar, seu amigo favorito. Mesma coisa com café, tem que ser o favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, favorito, pro dia ficar bonito.
Os melhores bolos caseiros você encontra aqui. Fábrica de Bolos Vó Alzira. Mais de 20 sabores. E agora também com recheios de chocolate com morango, chocolate com brigadeiro, nozes com leite condensado. Fábrica de Bolos Vó Alzira. Pertinho de você. Rua 16 de Março 325, Loja 7, na Travessa Cristal. E Rua do Imperador 111, Loja 13, Galeria do Merci. Telefones 2242-3794 ou 2231-5547. Olha o Coral dos Anjos aqui junto com o nosso querido Danilo. Boa tarde! Boa tarde! Oi, gente! Sejam bem-vindos. Danilo, contagem regressiva, né? Final de semana promete? Promete. A gente está muito empolgado com esse evento. Esse ano está muito especial. Os outros também, né, foram muito bons, mas esse ano tá especial demais. Coral dos Anjos e Amigos. Me conta o que é isso aqui para quem está em casa. É a terceira edição já, né? Terceira edição. A gente sempre... A gente há 3 anos atrás, a gente fazia shows em vários lugares da cidade. Só que eu sempre tive esse sonho aí de fazer uma coisa mais inclusiva, né? Uhum. E aí a gente teve a ideia de fazer o primeiro show, Coral dos Anjos e Amigos. E aí foi um sucesso e a gente está indo para a terceira edição. Quem assim, de novidade nós vamos poder contar esse ano? Qual a atração? Banda Fábrica vai fazer a abertura. Eles vão fazer a abertura e vão tocar uma música do Legião junto com o coral. Você sabe o nome de todos que estão aqui? Sei. Então vamos lá. Olhando. Olhando, vai lá. Então a gente vai ter a participação do Rafael Colinha. Como assim Colinha? Cola? Ah, tá, Colinha. A participação do Rafael Macedo, que é o filho do João Macedo, muito conhecido aí na cidade. Sim. Vai estar tocando piano. Edson Júnior vai tocar piano também. Ana Paula, professora do Santa Cecília, até vi a entrevista com a tia Regina, que me deu aula. Nossa. Professora maravilhosa, ótima professora também. Ana Paula vai estar cantando. Omar, que é o nosso baterista, tem 9 anos, é autista. Jéter Ribeiro, Fátima Brasil, Daniel Vale, Edson É muita gente, Juan né? Garcia, Nayara Dias, Flávia Vale, que é minha aluna, Daniel também foi meu aluno, Mariana Miranda, Larissa Viana, a Banda Fábrica, Isabela Ribeiro, Tainá Schwenker, Douglas Ribeiro, Stephanie, que é a filha da Bebel, Carolina, eu só não sei sobre o nome dela, e o Igor Ferreira, Bárbara Paiva, Arnaldo Torricelli, Daniel Pellegrini, Mariana Ibelone. É muita gente. Vinícius Gualhanunes, Vinícius, bem-vindo. Diego Nunes e o Puro Pecado. Na verdade, eu estou brincando que é muita gente, mas é porque são muitas pessoas, muitos artistas que fazem o quê? Acreditam nesse trabalho. Então é o Coral dos Anjos e Amigos, né, isso, Danilo? Exatamente. Eu queria que você fizesse esse convite para quem está em casa. Então, só para explicar mais ou menos como vai ser o show, cada convidado faz uma música junto com o coral. O coral participa junto com eles? Todas as músicas. Todas as músicas? Que responsabilidade, hein? O coral tem uma parte com instrumentos e cantando. E dançando também, né? Mas isso vai acontecer o quê? Domingo, né? Domingo agora, às 18 horas, no Teatro Dom Pedro. Alguém falou aí, como é que é Teatro Dom Pedro? Quem quer repetir? Ninguém agora ficou tudo com boca fechada? Teatro Dom Pedro, o luxo, né? 18 horas, 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. Mas e o ingresso? Como é que eu faço para adquirir? Então, essa semana até sexta-feira vai estar à venda na Iveglish, na 16 de março, Iveglish Joias, e a partir de sábado na bilheteria do teatro. A partir de sábado, 2 horas da tarde, que abre a bilheteria, sábado, 2 horas da tarde, e aí R$10 o ingresso, no domingo vai estar custando 20. 20, então tem que correr. E a gente está fazendo uma campanha, né, que quem puder levar 1 quilo de alimento, que a gente vai estar doando pro Lar Santa Catarina. Ótimo. Então, quer dizer, é um trabalho realmente dos amigos do Coral dos Anjos e multiplicando também essa ação para outros projetos aqui da cidade, não é isso? Com certeza, com certeza. Ai, eu tenho que ir embora. Jura? E hoje o Coral nem vai cantar, né? Vocês me perdoem, tá? Mas aí quem quer assistir, domingo, 6 da tarde, no Teatro Dom Pedro, deixa não é surpresa isso? pro domingo, né? Então deixa para domingo, agradecer mais uma vez, parabenizar. Eu estou indo embora. Hoje aqui realmente o programa foi bastante especial com essa visita aqui. Você que está em casa, lembrando que a nossa reprise quarta-feira, às 9 da noite, sexta-feira, às 11 da manhã, ou a qualquer momento aqui na nossa programação da TV Vila Imperial, ou você pode acessar a página do Viver Bem no Facebook,
ou pelo site do Projeto Maturidade. Eu estou indo embora, segura aqui. Ana, aqui, eu esqueci Não, uma coisa rápida. Rápido, esqueci vai. de uma participação, que é a Bel, que é a mãe das meninas, A que Bel também vai participar, cantando. gente. Ô, Danilo. É a Bel Claudino. Pois é, tá vendo? Participação especialíssima. Olha só, Especialíssima. parabéns, especialíssima. Te deixei nervosa. Nervoso. Fui eu. Não, te deixei nervoso. Estamos aqui. Eu estou indo embora. Esse povo aqui, ó, me bota maluca. Eu estou indo embora. Você que está em casa, não sente saudade. Sabe por quê? Porque eu volto. Tchau, gente.